Pessoal, vamos bater um papo sobre isomeria. Só que antes de iniciarmos, deixa eu revisar alguns pontos com vocês. Vamos lembrar as funções orgânicas. Se você olhar um composto que só tem carbono e hidrogênio na estrutura, lembra que a função é hidrocarboneto. Agora, se você olhar e tiver OH ligado a um carbono que só faz simples, a função era álcool. Já se o OH estiver ligado diretamente ao anel aromático, lembra que função que era? Fenol. Isso é o comportamento da função fenol. Se tiver a carbonila é esse grupamento aqui C dupla O, na pontinha da cadeia C dupla O H, aqui um carboninho, um hidrogênio, a gente está falando da função aldeído. Aldeído. Já o C dupla O, ou seja, a carbonila, entre carbonos, carbono para a direita, carbono para a esquerda, a gente está falando da função cetona. Já, se tiver o C dupla O, OH, lembra que essa função é a função chamada ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Já se for C dupla O, O carbono, você está diante de um éster. Essa era a função éster. E a última de oxigênio que eu quero lembrar. Se tiver oxigênio entre carbonos aqui não pode ser dupla O, senão vira um éster. Carbono normal, carbono normal. Essa era a função éter. Função éter. E duas de nitrogênio que eu quero que você saiba. Está o nitrogênio aqui e está ligado a 1, a 2 ou a 3 carbonos. Se o carbono não tem dupla O, essa é a função amina. Agora, se o nitrogênio estiver ligado diretamente a um carbono com dupla O, aí mudou. Aí você fala que é função amida. Então, olha como é fácil. Nitrogênio não está ligado a nenhum carbono com dupla O, amina. Está ligado diretamente a carbono com dupla O, aí a função é amida. Segunda coisa que eu quero recordar. Vamos classificar essa cadeia aqui. Essa é uma cadeia aberta, fechada ou mista? Lembra, extremidades livres. Essa é uma cadeia aberta. Ela é normal ou ramificada? Ramificada. Observa que aqui eu tenho uma ramificaçãozinha. Essa é uma cadeia ramificada. E ela é homogênea ou heterogênea? Que história que era essa? Você fala que a cadeia é heterogênea se ela contiver um heteroátomo. E o que é um heteroátomo? Alguém diferente de carbonos entre carbonos. Repara que esse O não é carbono e ele está intercalado a carbonos. Isso é um heteroátomo e a gente fala que a cadeia é heterogênea. Se não tivesse heteroátomo, seria homogênea. Bom, lembrou isso? Agora, olha que pergunta eu vou fazer. Será que seria apropriado identificar um frasco com a fórmula C2H6O? Bom, vamos ver. Se você observar essa fórmula, você pode escrevê-la assim, ó, CH3, CH2OH. Nota, C2, hidrogênios 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6O. Isso poderia ser esse treco aqui. Agora, nota que também poderia ser CH3O, CH3. Nota que essa fórmula é C2H6, são 6 hidrogênios, O. Ou seja, essa substância é completamente diferente dessa. Logo, não seria apropriado identificar o frasco assim, porque se podem ser substâncias diferentes, isso aqui poderia dar um acidente. Alguém acreditar que nesse frasco tem a substância de cima e na prática é a de baixo. Bom, mas calma aí. Note que eu tenho substâncias diferentes, isso é diferente disso, mas que têm a mesma fórmula molecular. Ambas têm fórmula C2H6O. Substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, é isso que dá-se o nome de isomeria. Então, o que vem a ser o fenômeno da isomeria? Substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular.
Então, dá uma olhadinha. Ó. Quando a gente nota que a fórmula molecular é a mesma, estrutural diferente, são isômeros. Agora, note que eu consigo entender, só olhando a forma estrutural plana, por que isso é diferente disso. Quer ver? Que função que é essa? Álcool, oxigênio ligado a carbono saturado. E essa daqui, ó, oxigênio entre carbonos, que função que é essa? Éter. Nota que uma é função álcool, outra é função éter. Diferiram quanto à função? Esse é o primeiro caso da isomeria plana. São isômeros de função. Então, quando é que você vai falar que os caras são isômeros de função? Se eles diferirem quanto à função. Olha um outro exemplo. Essa molécula é diferente dessa e tem a mesma fórmula molecular. Que função é essa aqui? C-O entre carbonos. Isso era uma cetona. E essa aqui, C-OH, é um aldeído. Opa, calma aí. Se diferiram quanto à função, uma é cetona, outra é aldeído, esses caras são isômeros de função. Então, o que vem a ser isomeria de função? São quando os isômeros diferem quanto à função. O nome do caso da isomeria plana é quando a função é diferente. Então, deixa eu ver se você está pegando o jeito. Pego essa molécula e essa daqui, ó, esta e esta. Se você notar, elas têm a mesma forma molecular. Para ganhar tempo, eu já peguei aqui, C4H8. São isômeros. A primeira coisa que você vai olhar para falar o caso da isomeria plana que é a função. Só que função que é essa de cima? Hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. E essa aqui? Também hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Logo, isômeros de função não são. Eles têm a mesma função. Agora, essa cadeia aqui que você está vendo, é uma cadeia aberta ou fechada? Aberta. E essa da cadeia aqui de baixo? É uma cadeia fechada. Se uma é cadeia aberta, outra é fechada, eles diferiram quanto ao tipo de cadeia. Esse é o segundo caso de isomeria plana. Eles são isômeros de cadeia, porque diferiram na cadeia. Olha esse outro caso aqui. Ó. São isômeros, essa e essa. Função é a mesma, hidrocarboneto e hidrocarboneto. Agora, o que eles diferem? Note que a cadeia de cima é normal e a de baixo é ramificada. Diferiram num critério de cadeia, são isômeros de cadeia. Então, calma aí. Ó. O que é isomeria de cadeia? São isômeros que têm a mesma função. Porque se tivesse função diferente, já teriam sido classificados como de função. Porém, diferem num dos critérios de cadeia. E o que pode estar diferindo? Uma cadeia pode ser aberta ou está fechada, uma normal ou está ramificada, ou ainda uma pode ser homogênea ou heterogênea. Então, se forem mesma função, diferirem na cadeia, são isômeros de cadeia. O nome do caso é aquilo que ele difere. Então, calma aí. Ó. Olha isso daqui. Esse é isômero desse. As duas têm a mesma forma molecular, C3H8O. Deixa eu tentar verificar algumas coisinhas aqui. Ó. Que função que é essa? A primeira coisa que você olha é função para falar o caso que é. Isso aqui é função álcool, OH ligado a carbono saturado. E essa daqui? Também álcool, OH ligado a carbono saturado. De função não é, é a mesma função. Essa é uma cadeia aberta, essa é a cadeia aberta. Note que eu estou olhando agora o segundo critério, que é cadeia. Essa é uma cadeia normal, essa é normal. Pessoal, isso aqui não é ramificação, não. Ramificação teria que ser carbono. Cadeia normal é normal. E essa é uma cadeia homogênea, não tem heteroátomo, essa também. Pessoal, critérios de cadeia empataram. O que são diferentes? São diferentes na posição do grupo funcional. Esse é o terceiro caso de isomeria. Eles são isômeros de posição. Olha um outro exemplo. Mesma função, hidrocarboneto e hidrocarboneto. Cadeia é igual a essa e essa. São abertas, normais e homogêneas. Tudo igual em cadeia. O que diferiu? A posição da dupla. Aqui está na ponta, aqui está no meio. Então, o que vem a ser isômero de posição? São isômeros que têm a mesma função, porque senão teria ficado na classificação de função.
a mesma cadeia, porque senão teriam sido classificados como de cadeia, porém diferem quanto à posição. O que pode estar variando a posição? Um grupo funcional, como é aqui, estava na ponta no meio, uma insaturação ou ainda um radical. Pode ter um radical metil, por exemplo, no carbono 2, outro no carbono 3. Se isso acontecer, são isômeros de posição. Agora, cuidado, ó. Dá uma olhada a esse. Se você notar, são isômeros. Os dois têm fórmula C4H10O. Substâncias diferentes com a mesma forma molecular são isômeros. Bom, deixa eu tentar falar que caso que é. Tem que seguir a ordem. Primeira coisa que eu olho é função. Que função que é essa? Éter. Oxigênio entre carbonos. Aqui também é éter. Empatou função, não é de função. Vamos olhar a cadeia. Aberta, aberta. Essa é uma cadeia normal, essa é normal. E essa é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Heterogênea. A gente tem heteroátomo. Ah, mas a de baixo também é heterogênea. Só tem mesma função, mesma cadeia. O que está variando? Está variando a posição do O. Só que cuidado. Se o que variar a posição for um heteroátomo, alguém diferente de carbonos entre carbonos, você não fala que é posição. Você fala que é o quarto caso, que é chamado de metameria. Alguns autores podem chamar de compensação. Isômeros de metameria ou compensação. Termos que se equivalem. Então, como é que é, Celso? O que é um isômero de metameria? São isômeros que têm a mesma função, a mesma cadeia, porém, diferem na posição, só que na posição de um heteroátomo. Então, ó, não vai se atrapalhar. Vamos fazer um resumo aqui na tua cabeça. Ó. Você tem que analisar a ordem e a primeira coisa que aparecer diferente é o caso de isomeria plana. Então, como é que funciona? Olha a função. Se diferirem na função, são isômeros de função. Empatou a função, olha a cadeia. Uma pode ser aberta, outra fechada, uma pode ser normal, outra ramificada, uma homogênea heterogênea. Empatou cadeia, você vai olhar a posição. Bom, você verifica de fato o que está variando é posição. Aí você faz uma pergunta. O que variou a posição envolve heteroátomo? Se a resposta for não, não tem nada a ver com heteroátomo. O que variou foi a posição de uma dupla. Aí você fala, por exemplo, que é isômero de posição mesmo. Agora, e se envolver heteroátomo? Não, está envolvendo sim. Se o que variou a posição é heteroátomo, não é posição. Você fala que o caso é metameria. Então, ó, só para eu ficar tranquilo, são isômeros. Isso são isômeros. Eu quero saber que caso de isomeria é. Pensa aí. Vamos olhar? Primeira coisa que você pensou, vai olhar a função. Isso aqui é função amina, isso aqui também. Os dois nitrogênios não estão ligados a carbono com dupla O. Amina. Empatou função, você vai olhar cadeia. Essa é uma cadeia aberta, essa também é aberta. No primeiro critério passou liso. Essa é uma cadeia normal, também é normal. No segundo também. Agora, essa daqui é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Tem heteroátomo. E essa tem heteroátomo? Não. Aqui o nitrogênio não está entre carbonos. Essa é uma cadeia homogênea. Se tem mesma função, mas diferiram num dos critérios de cadeia, esses caras são isômeros de cadeia. Então, vamos lá. Ó. Faz 2 exercicinhos para a gente ver como é que você está.